Eleições autárquicas. Votar com os senhores da Troika em Lisboa? Olá. É este o título que dou ao meu comentário teológico da semana de 22-28 de setembro, que hoje termina. Eleições autárquicas. Votar com os senhores da Troika em Lisboa? Não é uma pergunta para desmotivar, mas para alertar. Hoje eu sei que é dia de reflexão e que nos mandam ficar calados. Mas deixem-me fazer a reflexão em voz alta e convosco, com todo o país, porque não havemos de refletir juntos e em voz alta uns com os outros, em vez de nos guerrearmos. 15 dias de guerra político-partidária, mesmo que se diga independente, desvinculada das populações. Ao menos hoje que seja um dia de reflexão, portanto, de escuta recíproca, de escuta da nossa consciência, de escuta uns dos outros. A lei proíbe que se faça, mas não estamos chamados, como seres humanos, a viver acima da lei? A lei não é para os seres humanos, em vez de dos seres humanos serem para a lei? Pois é, a lei é para os seres humanos, e quando é preciso os seres humanos estão acima da lei. Se estão acima da lei, são os senhores da lei, não os seus súbditos, os escravos. A lei é apenas um pedagogo quando o pedagogo é necessário para nosso ainda não desenvolvimento pleno. De resto, abaixo de todas as leis, viva os seres humanos. Isto é Evangelho, isto é Jesus, e isto é revolução antropológica, portanto, que tem que ver connosco, com a nossa forma de sermos humanos, sujeitos, responsáveis, politicamente responsáveis, criativos, nada dessas coisas que querem que nós sejamos capachos, onde o poder limpa os seus pés, os seus sapatos. A lei é feita para os seres humanos, não o contrário, não os seres humanos para a lei. Então, vamos lá refletir. Foram muitos milhares a mexer-se, falar, a mover-se neste país durante 15 dias e a falar por todos os sítios. Nas televisões não apareciam tanto, que é só os líderes daqueles partidos que têm o privilégio e as mordomias de estarem no Parlamento. Os privilégios e as mordomias de estarem no Parlamento ficam logo todos desacreditados perante as populações que estão privadas disso tudo. Não é que tínhamos de ter privilégios e mordomias, mas como seres humanos não temos que ter privilégios nem mordomias, mas por isso que ninguém os tenha. Portanto, quando alguém os tem, já não é ser humano, é poder. E o poder é sempre um desastre na sociedade, nas sociedades. O pior que pode acontecer a uma sociedade que se queira organizada e humana é o poder. O poder, porque o poder mata a humanidade. O poder não favorece a humanidade. O poder é sempre o grande problema da humanidade. Foram 15 dias. O que é que faz correr tantos milhares de pessoas, inclusive muitos milhares de jovens em todas as aldeias, freguesias, concelhos do país? E tantos. O que faz correr? A política, a prática política ou o poder político? Sabem que não é a mesma coisa
prática política e poder político. Só a prática política nos faz humanos. Só a prática política nos faz humanos. O poder não. O poder acaba por ser, é sempre corrupto e corruptor. O poder, maldito poder. Viva os seres humanos, viva a prática política, nem sequer a política como doutrina, mas a política como praticada. A política praticada, isso sim, é outro nome de Deus. Política praticada é o outro nome de Deus, do Deus que se nos revela em Jesus, todo ele prática política maiútica e até económica também maiútica. Isso sim. É por isso que eu gosto muito de Jesus, do seu projeto e do Deus de Jesus, do Deus que se nos revela em Jesus. Andam por aí a pensar alguns que eu que sou ateu, não percebem nada. Ateu dos deuses todos, que se alimentam de gente, como são os deuses de todas as religiões e normalmente das chamadas igrejas cristãs. Também é um Deus que se alimenta de gente, que quer sacrifícios dos seres humanos. Até sacrifica o seu próprio filho, segundo diz a teologia das igrejas cristãs, uma perversão de toda a ordem. Não. O poder é um estranho, é um ladrão, é um assassino, assalta-nos a casa, tira-nos tudo. Tira-nos tudo. Nós estamos a ficar de tanga porque o poder do Estado nos tira tudo. Nos tira tudo. E enquanto não destruirmos o Estado, não crescermos o suficiente, o bastante, de dentro para fora, para podermos dispensar o Estado, seremos sempre comidos pelo Estado, pelo poder do Estado. A política é a arte das artes. A política praticada é a arte das artes. Tomara que tantos milhares que se movimentaram nestes 15 dias tivesse sido para serem praticantes da política e não a pensar num pequenino prato de lentilhas maior ou menor conforme a autarquia que o poder sempre dá a quem o serve. Maldito poder! Viva o amor criador! Viva a prática política! Amanhã é dia de votar. Não se abstenham, eu vou votar, mas vejamos como é que votamos, porque os senhores da Troika estão em Lisboa, muito calados, e nos senhores da Troika ninguém vota. Já repararam que ninguém vota, e no entanto são eles que têm a faca e o queijo na mão. Somos um país refém. Somos um país refém, que morre lentamente e está refém do grande dinheiro. Os senhores da Troika são apenas o rosto do grande dinheiro em Portugal. Pensemos bem nisto. Depois, gostava que também refletíssemos um bocadinho na situação das escolas. O ano letivo está a começar aos trambolhões. É sempre um desastre estas coisas, estes começos de ano letivo. E depois o ano todo é um desastre contínuo. Quando começa mal, desenvolve-se pior e acaba muitíssimo pior. As escolas estão cativas do poder, cativas do grande capital. Estão sem criatividade as escolas. Este modelo de escola, tanto faz ser privado como público, estão sem criatividade, estão cansadas, estão com muitos e sucessivos manuais que quase todos os anos mudam, que substituem a criatividade. Já repararam? Só há manuais porque não há criatividade. Não há maiútica nas escolas. As escolas não são atravessadas por um vento maiútico. Os professores estão desmotivados. Os professores e as professoras. Escolas reféns do poder. De um ministro que não percebe patadina. Ora é, ora não é, ora se diz, ora é assim, ora é assado. Desdiz-se no dia seguinte a uma coisa que diz no dia anterior. Escolas preparadas para formatar as mentes das nossas crianças, dos nossos jovens.
e não protestamos e não acordamos. Não foi este modelo de escola que pariu os atuais governantes do país e todos os executivos das multinacionais, quer as que estão sediadas em Portugal, quer em qualquer outra parte do mundo? Não são este modelo de escola, não é este modelo de escola que está a preparar, que preparou estes executivos? Então, que escolas são estas? Vá lá, que escolas são estas? Ou mudamos e partimos, as escolas partem sempre da realidade e para a realidade, para transformar a realidade, ou então são um desastre. Se calhar até melhor seria que fôssemos analfabetos. Sabem que Jesus sabia ler, mas provavelmente não saberia escrever? Claro que os tempos eram outros, mas já que sabemos escrever, sejamos criativos, maíuticos e não repetidores e não formatados. Finalmente gostava de destacar que o Papa Francisco, enfim, ora sim, ora não. Esta semana tem uma postura, uma afirmação, enfim, sobre catequese, que diz uma coisa que me perturba profundamente. Porque ele diz que é necessário evangelizar, sair a evangelizar as periferias. Muito bem. Sair a evangelizar as periferias. Como que sugere que é preciso deixar os templos e os altares, como eu ando a dizer há muito tempo, e já faço, claro, nunca gosto de ver de altares nem de templos, mas sair para as periferias, mesmo que se possam ter acidentes pelo caminho nessa missão. Isto também ainda é um bocadinho bonito, mas depois diz, ir para as periferias, evangelizar. E quando a gente pensa que evangelizar para ele também, até porque vem da América Latina, é libertar os oprimidos, é dar a boa nova, a boa notícia aos pobres de que a sua pobreza vai acabar e eles têm que ser sujeitos dessa ação política de acabar com a pobreza. Diz que evangelizar é preciso ir às periferias fazer o quê? A ensinar as crianças a fazer o sinal da cruz. Papa Francisco, francamente, ensinar as crianças a fazer o sinal da cruz. Mas então a cruz não é para destruir. A cruz não é para fazer implodir. Não temos que destruir todas as cruzes. Não temos que descrucificar as crianças crucificadas e os seus pais crucificados. Papa Francisco. Bispo de Roma. Então como é? De Roma. Mas é preciso que seja da Igreja de Roma e não de Roma, que isso é poder. Bispo da Igreja de Roma é martirial. É um serviço martirial. Vamos lá. Não é ensinar a fazer o sinal da cruz, é acabar com a cruz. Todas as cruzes. E tirar da cruz os crucificados, os povos crucificados, que são os povos empobrecidos do mundo. Isso é que é evangelizar, trabalhar nesse sentido. Politicamente subversivo, eu sei, conspirativo, eu sei, mas ainda bem, porque só a política subversiva e conspirativa é que é autêntica. De resto, o Evangelho de Lucas, que vai ser lido amanhã por todas essas liturgias fora, é o que diz. Lá está o rico, que todos os dias se banqueteia, e lá está o pobre Lázaro. O rico nem tem nome na parábola exclusiva de Lucas, mas o pobre tem, porque o pobre tem rosto. Tem rosto. As vítimas têm rosto. As vítimas têm rosto. E é preciso escutar, olhar os seus rostos, os seus olhos, e escutar os seus gritos e, sobretudo, escutar os seus silêncios, como este Lázaro da parábola, que nunca fala. É o silêncio gritante. Este silêncio gritante das vítimas é que nos fará humanos. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja de